Eu sou o professor José Geraldo Marques, eu sou biólogo, além de ser médico veterinário, e tenho mestrado em zoologia. Sempre tenho trabalhado com pesquisa em ecologia. A minha pesquisa atual, eu trabalho com ecologia da fauna silvestre dentro das cidades. Eu fiz boa parte da minha carreira com muito orgulho na Universidade Estadual de Feira de Santana e também fui professor em outras universidades. Por exemplo, na Unicamp, por exemplo, na Universidade Federal de São Carlos. Gostaria de me apresentar dizendo do meu prazer de estar aqui participando desse ciclo de palestras. Para mim, é um motivo de grande alegria e satisfação, pois é como voltar realmente à minha casa, porque a UFES não saiu de mim. Eu saí da UFES por aposentadoria, mas a UFES está dentro de mim, e assim vai continuar. Então, eu agradeço ao laboratório, ao Museu de Zoologia da UFES, agradeço ao Departamento de Biologia, na pessoa dos professores Osana e do professor Theo, do professor Walter, e vou dar início a essa minha palestra. Nela eu vou expor com muito cuidado, muita cautela, com o mesmo cuidado e cautela que eu tive ao pesquisar intensamente esse tema do ponto de vista científico. Então, as coisas que eu vou colocar aqui são coisas que realmente nós precisamos ouvir. Nem sempre elas circulam pela internet, mas circulam nas revistas científicas, e é com esse cuidado e esse objetivo que eu vou falar da Covid e da influência da Covid nos animais, de um modo geral, inclusive na espécie humana, e também da influência dos animais na Covid. Neste slide, eu explico por que esse nome Covid-19. Todo mundo repete, mas nem todo mundo sabe qual é a origem, porque esse nome, COVID, é a abreviação de coronavírus. D vem do inglês disease, que é doença. 19 é o ano do seu surgimento. Teve como epicentro a cidade de Wuhan, muito provavelmente na China, aparentemente, em um mercado local. Essa doença é causada por um vírus. Esse vírus recebe a codificação de SARS-CoV-2 e se trata de um coronavírus emergente. Aqui nós temos a cidade de Wuhan, que muitas pessoas pensam que é uma cidadezinha da China, mas surpreendentemente é uma metrópole contemporânea. Temos o mercado, onde possivelmente a Covid emergiu, e aqui uma apresentação sobre o mercado ilegal de Wuhan. Nesse mercado se comercializam 112 espécies de animais. O principal suspeito de ser a origem do surto do coronavírus é o morcego de ferradura grande chinês, que é o Rhinolophus verrumequinum. É claro que tem algumas fontes que dizem que seria o morcego de ferradura pequena, mas isso hoje é polêmico. Embora a tendência predominante sugira que criação de animais seja uma possibilidade secundária na origem da coronavírus, tem pesquisas que sugerem que a criação de animais, inclusive industrial, não os mercados únicos, possa ser a origem. Agora, esse estudo ele identifica alguns hospedeiros animais intermediários mais prováveis para o SARS-CoV-2. Cito isso como mais prováveis, são hipóteses. Desses animais aparecem civetas, porcos, pangolins, gatos, vacas, búfalos, cobras, ovelhas e pombos. Muitos desses animais que estão nos mercados úmidos também aparecem na lista de criação.
Como curiosidade e atualidade, eu trouxe para aqui essa foto da criação de suínos, porque agora a China está construindo prédios de até 7 andares para a criação de porcos. Já existem e deve iniciar mais 4, inclusive um edifício com 13 andares. Aqui começamos a ver algumas cenas relacionadas com a criação de animais. A China cria muitos gansos. Os gansos são dos alimentos preferidos na China. E esses gansos, eles podem transmitir vírus, não é? Vírus da influenza aviária, não é? E esse vírus evolui muito rapidamente. E um perigo que já foi constatado é que ele pode hibridizar com vírus de porcos, gerando vírus emergentes e, consequentemente, possíveis epidemias. Na China, existe uma criação tradicional, antiga, de porcos. A criação industrial ela é mais recente, mas a criação tradicional realmente é muito antiga e os porcos são criados em casa. É como se os porcos fossem criados no térreo e as pessoas morassem no andar de cima. Marvin Harris, um grande antropólogo, ele classificou a humanidade em 2 grandes categorias, as sociedades humanas. A dos pig haters, que nem sequer admitem aproximação, muito menos comer porcos, como, por exemplo, os islâmicos, os judeus, e os pig lovers, aqueles que não passam sem a comida de porcos, sem comerem porcos. Os chineses são notáveis como pig lovers. Chama-se zoonoses, as doenças que os animais transmitem aos homens, aos seres humanos. Algumas dessas zoonoses são zoonoses virais, e algumas fontes de zoonoses virais estão bem identificadas, principalmente na fauna silvestre. Então aqui nós temos o ganso, que é uma fonte, o porco, a civeta, o morcego e o pangolim. O morcego ele pode transmitir alguns vírus. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos apenas de certeza a transmissão do vírus da raiva por uma espécie de morcego, quer dizer, aos seres humanos, porque outras poucas espécies podem transmitir a galinhas, por exemplo. Mas ele pode transmitir, por exemplo, para saguins, e saguins podem transmitir para seres humanos. No caso de Wuhan, tem uma cobra, a cobra chinesa, Bungarus multicinctus, que se supôs, mas hoje é praticamente descartado, que poderia ter carregado a nova cepa do coronavírus. Agora, aqui no Brasil, nós temos um problema recente, que são roedores do gênero Necromis. Eles multiplicaram-se nos cultivos de cana-de-açúcar no interior de São Paulo e hoje são os principais reservatórios de hantavírus. Agora, camelos, dromedários, eles foram envolvidos na transmissão de um vírus que é chamado vírus de MERS. É uma síndrome respiratória do Oriente Médio. Conforme vimos anteriormente, há apenas um morcego no Brasil que é capaz de transmitir a raiva aos seres humanos. Ele pertence à família Philostomida, subfamília Desmodontinae, tem 3 gêneros e 3 espécies, mas as outras espécies não transmitem aos seres humanos. Agora, é muito importante a gente saber que morcegos do Brasil, na mesma família, quer dizer, a família de vírus, não é? São encontradas em morcegos comum do Brasil. E tal conhecimento pode ajudar caso no futuro esses agentes infecciosos sofram mutações
e passe a circular e adoecer seres humanos. Frisando bem, em morcegos do Brasil, não temos até o momento nenhum vírus emergente. Porém, há mais de 200 coronavírus já mapeados da biodiversidade da Amazônia. E inúmeros morcegos amazônicos carregam esses coronavírus, mas não são vírus emergentes. E os morcegos do Brasil apresentam vírus relativamente relacionados a vírus de morcegos que já emergiram no mundo. Eles apresentam coronavírus do mesmo gênero do coronavírus, que é o gênero beta-coronavírus. Um exemplo didático do que nós chamamos de ciclo exoótico e ciclo epizoótico, ou seja, do ciclo que se dá no ciclo natural, entre os animais mesmo, e do ciclo epizoótico, que é quando o vírus escapa desse ciclo e vai transmitir para outros animais, e os outros animais podem transmitir para os seres humanos. Então, aqui à esquerda, nós vemos o ciclo exoótico. Então, está tudo funcionando normalmente dentro do próprio ecossistema. Agora, no ciclo epizoótico, então, o vírus escapa com o animal que o transporta. E então pode ser transmitido para outros animais. No caso do ebola, nós sabemos que ele pode ser transmitido para primatas, e esses primatas podem transmitir para os seres humanos. E aí então estabelece-se a epidemia. Essas doenças zoonóticas, ou seja, doenças transmitidas de animais para os seres humanos, para elas há vários fatores que favorecem o seu surgimento. Alguns estão muito relacionados com o ecossistema e com problemas ambientais. Desmatamento e outras mudanças no uso do solo são um exemplo. A resistência antimicrobiana é outro exemplo. Intensa produção agrícola e pecuária também. Comércio ilegal ou irregular de animais silvestres, muito importante. E temos que levar em conta agora, porque é um problema urgente e atualíssimo, que são as mudanças climáticas. Temos aqui um exemplo didático sobre a questão dos vírus emergentes. Eles são emergentes porque não existiam antes. Então, a partir de um certo momento, eles passam a surgir. Por isso, são vírus emergentes. A destruição das florestas aumenta o risco de seres humanos entrarem em contato com animais hospedeiros. Animais hospedeiros de agentes infecciosos, que podem causar doenças ainda sem tratamento específico. Aí nós temos o ciclo zoonótico. Na floresta, os vírus estão, digamos assim, em equilíbrio com seus hospedeiros. Eles invadem suas células e se replicam dentro delas, espalhando-se pelo organismo sem lhes causar mal, até serem excretados para o ambiente, onde repetem o processo, contaminando animais da mesma ou de outras espécies. Aí então pode ocorrer o que nós chamamos de quebra de barreira. Os vírus podem circular por milhares de anos na natureza sem serem notados, até entrarem em contato com o ser humano. Quando se adaptam geneticamente e se tornam capazes de infectar o ser humano, uma barreira se quebra, tornam-se emergentes. Foi assim com doenças como o ebola e a AIDS, e é o que acontece agora com a Covid-19. Nós podemos considerar a emergência desses vírus e, de um modo particular, até a emergência de vírus que pode ocorrer na Amazônia com a perda de biodiversidade. A perda de biodiversidade pode criar paisagens que aumentam o risco de contato humano-vida selvagem e aumentam as chances de certos vírus, bactérias e parasitas se espalharem para as pessoas. Essa é a opinião, por exemplo, de Kate Jones. Um problema
é que os seres humanos eles têm uma afiliação natural por outras espécies, como bem afirmou Edward Wilson na sua hipótese da biofilia. Ora, é a proximidade entre seres humanos e animais silvestres o grande perigo para a transmissão de vírus emergentes e de zoonoses virais. Isso tanto pode se dar pela simples companhia dos animais, como pode se dar, inclusive, pelo consumo da sua carne. Eu gostaria de chamar muita atenção para o que anda circulando pela internet e virando memes, viralizando. Essa fotografia, a primeira fotografia, ela viralizou como sendo do comércio de morcegos na China. Não é, gente. Isso aqui é na Indonésia. Aqui nós encontramos logo à direita é um mercado onde realmente se vende carne de cachorro. Tá? Mas também precisa se contextualizar. Os dois slides que se encontram na parte inferior tratam das famosas comidas de morcego. Olha, nós temos depoimentos de pessoas que dizem que nunca viram essa comida de morcego na China. Por exemplo, a famosa sopa de morcego. Né? E tem mais ainda, porque as notícias que circulam falam na sopa de morcego e ainda acrescentam coisas do tipo, porque eles deixam o morcego com a barriga aberta. Tá? Gente, se o morcego for devidamente fervido, não tem problema. Olha, eu não estou receitando não, tá? Prefiro até que nem façam, deixe os morceguinhos quietos. Mas para quem gosta de carne de morcego, para quem tem afinidade por carne de morcego, olha, podem comer. Não contem a ninguém que eu disse nessa palestra que pode comer carne de morcego, desde que ela seja devidamente tratada, fervida, ela não vai transmitir vírus nenhum. Na busca das espécies envolvidas, a hipótese forte dos morcegos, que foi a hipótese inicial, por um certo tempo ela perdeu momento com a constatação de que o sequenciamento genético, porque o importante para isso aqui, gente, é o sequenciamento genético. É ele que nos mostra que as evidências para a criação artificial do vírus são evidências fracas. Não existem evidências fortes. No sequenciamento genético do vírus presente nos pangolins, apareceu uma similaridade de apenas 90,3% do DNA, em comparação ao vírus observado em humanos. Segundo os pesquisadores, e a importantíssima participação de biólogos geneticistas, essa porcentagem é insuficiente. Um valor de 99,8% seria o necessário para estabelecer um vínculo definitivo entre as mutações. No entanto, alguns pesquisadores ainda mantêm essa possibilidade. Existem 8 espécies de pangolins no mundo. Os pangolins são mamíferos, parecem com tatus, mas não têm nenhuma relação filogenética com tatus. Eles são mamíferos da ordem Pholidota. Agora, dessas 8 espécies, há 2 que são o pangolim malaio, do gênero Manis, Manis javanica, e o pangolim chinês, Manis pentadactyla. São espécies que poderiam ter atuado como agentes facilitadores da transferência do vírus para os humanos. Eu quero chamar a atenção que eu usei o verbo aqui no condicional, deixando no campo das hipóteses e não das hipóteses tão fortes como se pensava no início. Essas 2 espécies, elas têm distribuição próxima à cidade de Wuhan. Andou circulando muito aí na internet a questão do pangolim.
E muitas pessoas que não entendem a diferença entre medicina ocidental e medicina tradicional chinesa começam a colocar coisas assim: olha, mas isso não tem eficácia nenhuma. As escamas dos pangolins, porque são principalmente as escamas que são utilizadas na medicina tradicional chinesa, são pura queratina. E a queratina não tem essas propriedades alegadas, como, por exemplo, de aumentar a sexualidade, a libido, ou coisas assim. Olha, realmente a queratina não tem, mas as lógicas das duas medicinas são completamente diferentes. A medicina tradicional chinesa tem uma lógica de diagnóstico e uma lógica de terapêutica completamente diferente da medicina ocidental. Então não adianta ficar comparando coisas que são cientificamente incomensuráveis. Circulou muito, está circulando pela internet, que o governo chinês, a tônica é essa, o governo chinês viu a pandemia da Covid-19 como uma oportunidade para tentar internacionalizar a medicina tradicional do país. Aqui eu coloquei a interrogação. O fato é que a China removeu o pangolim, uma espécie em extinção, de sua lista oficial de ingredientes para remédios tradicionais. Hoje há uma proibição em relação a isso. E autoridades da medicina tradicional chinesa, bastante respeitadas e respeitáveis, elas têm afirmado que não tem problema, que pode realmente banir o uso do pangolim na medicina tradicional chinesa, porque as suas escamas não são essenciais. Ou seja, existem outros produtos que podem substituí-la. Mas, bem recentemente, está surgindo um problema na China, que é um problema econômico. Olha, o comércio do pangolim gera um fluxo financeiro imenso, porque é muito grande a quantidade de pangolins que são utilizados. Então se vê diante de um conflito. Mas nunca se esqueça que se trata de uma espécie de espécies em extinção. Não é? Então, seria prudente, quero parodiar aqui o nosso ministro do Meio Ambiente daqui do Brasil, e aproveitar aquela passagem da boiada para salvar os pangolins. Gostaria de fazer um teste com vocês. Onde é que vocês acham que essas fotos foram tiradas e onde é que se come esse bicho? Não é? Eu creio que muitos pensariam que é o que esse povo come na China, na Indochina, no Oriente. Gente, quero lhes apresentar, aos que não conhecem, o famoso teiu. Teiu é um lagarto que, onde ocorre, é altamente apreciado. Então, o teiu é encontrado todas as segundas-feiras, pasmem, aqui na Feira de Santana. E há um consumo intenso. Come-se a carne do teiu, utilizam-se partes do corpo do teiu, e dizem que tem gosto de carne de galinha, e há um consumo realmente intenso. Pois é, preás, tatus, camaleões, cutia e mocós são bastante consumidos no estado da Bahia. Aqui nós temos fotos de uma apreensão que foi feita aqui no estado e que a carne ia ser levada para ser vendida em feira livre, na cidade de Itatim. Mas não é uma exceção, não. Isso a gente encontra com muita facilidade. Aqui à esquerda nós temos a iguana. Toda segunda-feira podem ir pela manhã na Feira de Santana. Há sempre iguanas prontas para serem vendidas. Aqui no meio nós temos alguns lagartos também, outras espécies. Em Feira de Santana, por exemplo, se consome muito mocó, também vendido, moqueado, na feira.
Olha, aqui à direita é mais raro, a gente não encontra com tanta facilidade, mas é o jacaré. O jacaré, por exemplo, do Baixo São Francisco Alagoano, ele é altamente consumido. Olha, o jacaré hoje, inclusive, ele é criado em cativeiro com autorização. Mas ainda se aqui do Baixo São Francisco se captura bastante e se utiliza como uma preciosidade, principalmente a carne, que é chamada codificada por código. Como é proibido o consumo, a captura para consumo da carne, aí se pergunta normalmente assim, nos locais clandestinos que tem, não é? Hoje tem macaxeira, pronto. Aí se disser que tem macaxeira, já sabe, é a cauda do jacaré. Para termos uma ideia de como a teoria ecológica, da ecologia sistêmica mesmo, né, ela dá conta de casos que acontecem relacionados com a emergência de vírus. Eu selecionei aqui 3 casos. Um caso na Indonésia, um caso na Malásia, 2 casos na Malásia. O da Indonésia, em 1997, começa com uma queimada. Aí as árvores não conseguem produzir o fruto. Os morcegos migraram e encontraram pomares próximos de criadores de suínos. Os suínos adoeceram, comendo frutas mordiscadas pelos morcegos que não existiam aí. Os seres humanos que mantiveram contato com eles também adoeceram. Tratou-se de uma doença causada por um vírus conhecido como Nipah e tornou-se uma endemia. Na Malásia, nós encontramos também migração de morcegos em busca de alimento. Houve desmatamento para agricultura e pecuária e eles ficaram sem comida. Estabeleceram-se uma região onde havia produção de mangas, ao lado de criações de porcos, e passaram a se alimentar das frutas. Só comiam parcialmente. Elas caíam em cima dos porcos e os porcos as comiam. O primeiro surto do vírus Nipah na Malásia, a infecção viral foi transmitida por morcegos. Se espalhou por uma fazenda de porcos à beira de uma floresta. Os morcegos silvestres se alimentavam das árvores frutíferas e os porcos mastigavam frutas parcialmente comidas. Mais de 250 pessoas que trabalharam em contato próximo com os porcos infectados pegaram o vírus. Mais de 100 dessas pessoas morreram. Gente, estão entendendo que isso é perda de habitat, é um fenômeno ecológico, que é perda de habitat e que é a circulação de itens em cadeias alimentares? Seria uma irresponsabilidade da minha parte se eu não fizesse um alerta forte em relação às fake news que circulam e que circularam relacionadas com o novo coronavírus. Algumas dessas fakes são altamente preconceituosas. De repente, a rede encheu-se de opiniões de pessoas que não entendem nada e querem apresentar a sua autoridade falsa em relação ao conhecimento, e de fake news, algumas altamente preconceituosas. Comecemos por esse aqui, da direita. Vinha assim: Ministério da Saúde adverte. Aí isso é verdade. Isto é fake news. Esta notícia é falsa, não divulguem. Estão ouvindo? Por favor, não divulguem. Olhe, tem todas as características de fake news que você já deve estar aprendendo a distinguir, não é? Erros de português, preconceitos, informações imprecisas, não é? Então vamos ver aí. Veja que coisa absurda. Absurda. Me ajuda aí, pô. Sopa de morcego pode ter disseminado o coronavírus na China. Na preparação da sopa, o morcego é cozido inteiro, com a barriga aberta. Gente,
Vejam a frase: fora outros trecos que comem. Isso é a discriminação das pessoas, baseada no que elas comem, mas que conduz a discriminações muito mais profundas. Veja só como termina a notícia. Isso viralizou. Todo mundo andou comentando. Que povo maluco. Então vocês podem dizer também, que povo maluco esse povo da Bahia, que come teiu, que come iguana. Na cidade de Feira de Santana tem um bairro onde se come muito sariguê. Dizem que é uma delícia. Aqui à esquerda nós temos mais um exemplo, não é? O Ministério da Saúde mais uma vez advertindo, a notícia é falsa, por favor, não divulguem. E diz assim: doutor fulano de tal, que está apagado, falou com a irmã dele que mora na China. Mentira! Ela falou que a China perdeu o controle sobre o coronavírus. Mentira! Ele recomenda aumentar a imunidade. Veja como. Falsa. Falsa. Agora, aqui, vocês podem pensar que é fake news. Não, não é. É verdade, tartarugas não depositavam ovos na Barra há pelo menos 20 anos. A água limpa, fruto do isolamento social, é um dos fatores que pode, preste atenção, pode ter atraído o animal. Mas uma tartaruga oliva, realmente, ela deixou 80 ovos na areia da Praia da Barra. Isso é importante a gente levar em conta agora, porque também tem se espalhado muito que os animais estão voltando para os lugares e com notícias otimistas, mas muito falsas, de que a biodiversidade vai se recompor com a volta desses animais, não é? Porque na falta dos humanos, eles voltam a ocupar os seus lugares. Gente, nem sempre é isso que acontece. Muitas das notícias são notícias absolutamente falsas. Quando nós contrastamos paisagens, realmente elas impressionam. Aqui aparece a Praia da Barra, como ela é normalmente frequentada e como ela ficou durante dias de quarentena. Ora, pode ser que isso tenha sido o fator principal responsável pela desova da tartaruga, mas dizer de uma forma conclusiva, até certo ponto, é apressado. Eu tenho certeza que pelo menos alguns de vocês caíram na armadilha dessa fake news, que eu chamo a rainha das fake news, porque mobilizou realmente opiniões sensíveis no mundo todo. Muito bonita. E chama a atenção porque dizia assim: gansos cor-de-rosa voltam ao canal de Veneza. Gente, não podíamos ter fake, mais fake. Por outro lado, altamente apelativa pela estética e pela emocionalidade que ela desperta. Canal de Veneza, gente, nunca teve gansos, muito menos gansos cor-de-rosa, muito menos gansos que não são gansos. Gente, isso aqui não é ganso, é flamingo. E flamingo nunca esteve no canal de Veneza. Ganso cor-de-rosa pode existir, mas se você tiver ganso cor-de-rosa, pode ter certeza que ele está doente. Como veterinário, eu digo isso para vocês. Há realmente uma doença que ataca gansos e que muda a sua cor para vermelho. Então, mesmo que fossem gansos, seria uma notícia preocupante, para a gente ver realmente o perigo da informação falsa e o cuidado, o critério que nós devemos ter na avaliação dessas imagens e apelos. Bom, eu pessoalmente acredito que a pandemia ela está realmente se encaminhando para um final.
Claro que não é um final feliz, é um final infeliz, mas se encaminha para um final, seguindo as leis que nós conhecemos relacionadas com as epidemias. Agora, lembrem bem, epidemia não pode ser tratada apenas quantitativamente. Os modelos quantitativos, eles apenas nos orientam, mas há muitos fatores qualitativos e imprevisíveis que também entram no jogo. Eu sou otimista. Agora, por outro lado, eu não creio que o vírus vai realmente ser exterminado. Não. Acho que é um vírus que nós vamos ter que conviver com ele durante algum tempo, como convivemos hoje com o vírus H1N1 que ficou, né? Como outros vírus que vieram e ficaram, só que não de uma forma epidêmica, mas os vírus se mantêm num nível muito baixo na população. É possível que, num futuro ainda remoto, nós possamos diminuir muito mais ainda. Tenho muita esperança na vacina, sabendo das dificuldades da produção de vacina contra vírus e de vacinas contra vírus do tipo coronavírus, né? Mas eu trago aqui também a opinião de alguns virologistas, porque agora nós podemos usar muito bem a pergunta, não é? Depois de toda essa turbulência de informação, contra-informação, verdade, mentira, falsidade, falsificação, a pergunta vem agora, diante de tudo que nós sabemos e que a ciência nos revela. Eu aproveito para dizer para vocês que eu acredito na ciência. Não é fé cega. Ciência não é verdade definitiva, ela é mutável pela sua própria natureza, mas ela se fortalece pelas evidências acumuladas. E pelas evidências acumuladas, nós podemos fazer certas previsões. Não previsões determinísticas, mas previsões estocásticas. Então, apesar das dificuldades, eu estou confiante na ciência. Por favor, não percam a confiança na ciência. Ciência não é tudo. Ciência nem sempre está com a verdade científica, nem sempre é verdade definitiva, mas é um método seguro. Talvez o método mais seguro que nós temos, talvez não, seguramente. O método mais seguro que nós temos para nos aproximarmos de certas verdades em certos níveis. Por favor, não apoiem. E quando eu digo não apoiem, me desculpem, mas é que realmente eu não consigo me controlar. Não apoiem nem com o seu voto pessoas que não acreditam na ciência. Quando você encaminha para o obscurantismo, então você está lançando países como o nosso, países como o Brasil, no caminho do escuro, no caminho das trevas, na queda em direção à Idade Média e ao obscurantismo. Por favor. Então eu trouxe opiniões de outros cientistas. Por exemplo, Peter Piot. Ele diz: estamos só no começo da pandemia do coronavírus. É um pesquisador belga. Opina que a segunda onda, porque existe o perigo da segunda onda, mas que também não é determinístico. Poderia assumir uma forma diferente da primeira. Claro, o vírus vai parar quando houver imunidade populacional, que é o que está na moda agora. Tá? O chefe de microbiologia do Hospital Vall d'Hebron, de Barcelona, teme que no longo prazo o coronavírus sofra mutações. Ele está sofrendo. Sofre mutações rapidamente. E pode ser que ele escape da pressão imunológica. É verdade. O problema dos porcos é um problema real. Recentemente, inclusive, no auge da epidemia, um novo
vírus de influenza suína, ele foi descoberto. Ele pode pular, saltar para humanos, alguns cientistas acreditam, mas é apenas uma possibilidade, e uma possibilidade ainda remota. Por isso que eu coloquei no subtítulo da minha palestra: se não corrermos, o bicho pega. Então está no momento de nós corrermos, de nós irmos na frente para que o bicho não nos pegue. Então fica se falando muito vírus chinês, porque o vírus chinês, olhe, não é privilégio da China gerar vírus emergentes e que causam pandemias. Há a possibilidade crescente de que a próxima pandemia possa surgir na Amazônia. E aí, nós vamos chamar do vírus brasileiro? O desmatamento contribui para as zoonoses. Guardem bem isso. Esse é um dos motivos para que nós possamos frear o que está acontecendo na Amazônia brasileira. Um cientista do CEPAGRE, da Unicamp, Davi Montenegro Lapola, ele alertou que com a devastação da Amazônia, a próxima grande pandemia pode surgir no Brasil, podendo ocorrer um pulo, um salto do vírus dos animais para os humanos. Dentro do Iagora José, alguns pesquisadores sugerem que um próximo vírus pandêmico possa ser o hantavírus. Como falamos anteriormente, hantavírus já existe no Brasil, mas não é epidêmico nem pandêmico. Mas há o perigo, a possibilidade de que ele possa tornar-se global. Porém, dentro da questão do Iagora José, nós temos também notícias boas, notícias promissoras, não só relacionadas com vacinas, mas com outras formas de terapia. Eu trouxe aqui uma publicação recente da revista Science, que trata de como o sangue da lhama está sendo pesquisado para combater o coronavírus. Aqui à direita, nós temos exatamente a sequência de como se está dando essa pesquisa atualmente, indo desde o passo 1, que é a gota de sangue da lhama, até a pesquisa de anticorpos, que mostram fraca ligação com o vírus. Os anticorpos de ligação fraca, mostra-nos o item 3, são projetados para criar novos nanocorpos, que se ligam firmemente. Esses novos nanocorpos se ligam às pontas do vírus e bloqueiam. E assim os vírus não podem entrar nas células humanas e é neutralizado. Para esse tipo de pesquisa, nós devemos também ficar bastante atentos. Encaminhando para o final, de forma conclusiva, nós podemos falar, sem sombra de dúvida, que se trata de uma questão de ecologia humana, uma questão importante dentro da interação entre os seres humanos e os animais. Aqui nós temos, caminho de dupla mão, dos animais para os humanos e dos humanos para animais. É uma questão de ecologia humana, mas é uma questão de ecologia de uma espécie que embora muito semelhante às demais, é uma espécie de primata, mas, por outro lado, é totalmente diferente das demais. Tanto que alguns autores chegam a falar que é uma espécie humana, demasiadamente humana. Como espécie biológica social, ela oscila de uma forma muito particular entre a competição
e a cooperação, entre a agressão e a não agressão. Tanto é que a pandemia da Covid tornou-se um grande problema internacional, ainda não resolvido, de troca de desaforos entre líderes mundiais do tipo de Trump e do tipo do líder chinês. Será que eles não percebem que eles são vírus? Trata-se de uma espécie com muitas peculiaridades e com muitas idiosincrasias. É uma espécie movida a emoções, é uma espécie que se comove. Como dizia Gaston Bachelard, não é uma espécie das necessidades, que se resolve e se contenta com necessidades. Sobretudo, ela é uma espécie do desejo, é uma espécie que se apaixona por coisas e por pessoas. Então eu trago aqui algumas situações interessantes, recorrendo primeiro à arte. É uma espécie artística. Todas as sociedades, até hoje, não conseguem sobreviver se não tiverem a sua arte. E quando começam a reprimi-la, os resultados nunca são bons. E são espécies que se apaixonam, que se amam. Aqui nós temos à esquerda, nós temos um beijo transgressivo. Né? Tirou a máscara para poder se beijar. Claro que pega. Aqui à direita, nós temos um beijo que é o beijo de dois mascarados. Isso fica bem em música de carnaval. Mas que graça vai ter, minha gente? Que graça vai ter esse beijo na boca de pessoas apaixonadas e mascaradas? Uma espécie que flutua entre alegrias e tristezas. E quantas tristezas realmente essa pandemia tem trazido? Portanto, ela não pode ser tratada apenas do ponto de vista numérico, estatístico, do ponto de vista político. Há outras dimensões, dimensões humanas, dimensões íntimas, dimensões que fazem da espécie humana o ser humano, que fazem de uma espécie vivente um ser existencial, um ser que existe. Então aqui eu encerro as minhas palavras com 2 versos de uma poesia que eu acabei de compor. Chama-se Tempo de Pandemia. Há filhos que a morte leva e amores que a vida mata. Mais uma vez, muito obrigado.